Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui mais em um papo inusitado. Roda a vinheta. Tudo bem? Estamos aqui com Edmara Roque, professora, nutricionista, cursa Terapia Humanizada, fundadora da Nutri a Vida. Tudo bem, Edmara? Olá, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa tarde a todos, né? A todos. A gente ainda não sabe o horário que vai passar. Ai, olá, Vanessa. Primeiramente, eu gostaria muito de te agradecer, né? Todo professor, para mim, é uma inspiração, né? Eles foram... Eu tive o privilégio de ter alguns professores que me inspiraram a buscar conhecimento, a me formar como pessoa. E sempre que eu falo com o professor, eu tenho o privilégio de ter alguns professores amigos, e acredito que você também aqui vai ser uma nova amiga, né? E muito obrigada por ser essa inspiração, né? Acredito que vários alunos seus devam te amar. Sou suspeita. Obrigada pelo convite, Vitor. Obrigada, Vanessa, pela recepção. Eu falo que eu não sou professora, eu sou nutricionista. E como nutricionista, eu gosto de pessoas, eu aprendi a lidar com gente. E ser professora nasceu de um convite e hoje eu falo que eu sou educadora em nutrição e professora por amor, e eu acho que são duas coisas que se complementam, né? Como nutricionista, eu acho que educar a alimentação... Sou professora de curso técnico, então acho que faz parte da nossa vida o aprendizado. E quando a gente consegue ensinar sobre alimentação, a gente consegue mudar a vida social, a vida pessoal, a vida emocional, e a gente consegue fazer com que esse meu aluno evolua como ser humano, que eu acho que esse é o meu papel principal como professora do curso de nutrição. A gente que está aqui na Quebrada, né, a gente tem um recorte muito especial quando a gente começa a olhar de verdade como funciona a educação, como funciona o cotidiano das nossas crianças, né, o adolescente, o adultos, mas criança pelo carinho, né, dos nossos educandos. E até ia fazer outra pergunta, mas já me deu vontade de começar por aqui, né? Porque você falou que a alimentação pode mudar, né? Que muda a nossa relação. Eu acredito muito nisso. Acredito também muito que quando a criança não consegue comer, ela vai estudar e aprender diferente. A criança, modo de falar, né? Ou educando, em geral. Você trabalha mais com adolescentes e adultos. E daí, como é que é isso na nossa realidade aqui na Quebrada, né? Nas escolas públicas, alimentação, e como é que foi isso na pandemia, que eu acho que já é um recorte desse momento que a gente, se Deus quiser, vai sair, né? Como professora, eu falo que eu sou privilegiada porque eu sou professora de curso técnico, numa escola técnica profissionalizante, e eu tenho um perfil de aluno diferenciado. Como nutricionista, fiz estágio em escola pública, dentro do Departamento de Suprimento de Alimentação Escolar. Então, a gente tem um perfil diferente. Porque quando a gente fala em criança, em adolescente, a gente segue um Programa Nacional de Alimentação do Escolar, porque a gente sabe que a gente tem um número grande de alunos que vai na escola para se alimentar. Sim. Então, a gente tem um foco aí de uma nutrição, ou, de repente, oferecer para essa criança, dentro daquele período escolar, o alimento mínimo que ele precisa. É claro que eu não vou conseguir oferecer toda a refeição, mas, enquanto ele estiver dentro daquele ambiente, ele vai receber uma alimentação para a gente suprir necessidades básicas. E é o perfil, né, periférico, a gente sabe, que a gente tem um grande número de crianças que vai para a escola para comer. E, durante a pandemia, eu, como nutricionista, participando aí de alguns projetos sociais, eu acho que essa é a parte mais sofrida. Porque, se a gente tinha essa criança que ia para a escola para comer, ela estava sem a escola. Se a gente tinha a organização para acolher, ela estava com a ONG, com a estrutura fechada. E, se a gente tinha esse local, esses dois locais, esses dois equipamentos importantes, como fonte de nutrientes, essa criança ficou desassistida. E mais assustada ainda eu fiquei
nesse momento de pandemia, o quanto a população foi solidária com a comunidade em geral. Eu participei assim, de ações de volumes de cestas básicas absurdas, de volume de doação de alimentos no início assim muito grande, mas uma doação de empresas, uma série de biscoitos, uma série de alimentos açucarados, uma série de alimentos gordurosos, uma série de alimentos que não fazia parte da realidade das crianças, então elas ficaram muito felizes por ganhar tantas coisas, as mães, as crianças. E aí, como nutricionista, eu extremamente revoltada, porque um monte de açúcar, um monte de gordura, um monte de coisas que não fazia parte da realidade e que ela estava recebendo, e que está tudo bem porque é comida, e naquele momento ela estava sem. Mas a gente entra aí nesse outro processo de carência, né? Nutricional. Continua um déficit muito grande nutricional, porque comeu tudo que não era para comer. Mas, como educador, a gente questionava muito, a gente trabalhou num programa que chama PIA, que é um programa muito legal, que pensa a educação com a criança, e a gente queria muito trazer fruta, trazer suco. A gente sempre lutou na hora do lanchinho que a gente fazia coletivo desse jeito. Mas, com o tempo, eu percebi que existe essa palavra acesso. E para a periferia, mesmo a gente que tem alguns acessos a mais, a gente não tem acesso a nada. Então, até um chocolate açucarado cheio de gordura que faz mal, era uma experiência nova para muita criança. Então, assim, era um acesso. Como o nutricionista deve abominar, mas a gente pensava nesse lado de falar, não faz bem, é ruim, é uma tentativa da empresa inserir esse alimento numa outra classe, né? Quando eles dessa classe e criar, mas assim, mas para a criança às vezes era a primeira vez que ela estava experimentando aquele chocolate diferente ou aquela, né? É complexo, né? Na educação infantil é mais fácil a gente conseguir essa oferta de vitaminas, das frutas, das verduras, porque a gente lá faz parte da alimentação, né? Então a criança às vezes só come na escola, em casa ela não tem, mas na escola ela come. E aí tem faixas etárias que, para a gente conseguir oferecer isso, é um pouco mais difícil, né? Então, o desperdício desse grupo alimentar acaba sendo maior. Na pandemia, nós recebemos doação, sim, de alguns institutos, né? Até veio muita coisa orgânica, que não era muito comum receber na quebrada, e nós recebemos bastante. Mas eu me lembro de entregar. Assim, a gente montava uns kitzinhos e eu via no lixo, né? Porque não faz parte do hábito, não faz parte do consumo. Sim. Às vezes, a forma de preparo da escola, da organização é uma, a mãe prepara de uma outra forma e a criança não come, não gosta. Ou a mãe não sabe fazer, né? Então, quer fruta básica, banana, laranja, um mamão, a gente tinha um consumo importante. Mas eu vi bastante desperdício das outras hortaliças aí, por conta mesmo do acesso, do hábito de consumir. Nós recebemos doação assim de hortaliças, berinjela, abobrinha, pimentão, umas coisas que não faz parte do consumo, do acesso mesmo. E às vezes a mãe não sabe preparar. E aí foi para o lixo. Então essa questão acaba influenciando também muito nessa escolha alimentar, né? Eu não abomino o açúcar, assim. Eu acho que é uma energia importante na nossa vida. É energia para o nosso sistema nervoso. Eu preciso. Mas eu não posso consumir muito, né? Sim. Eu penso nessa questão do acesso assim. Você tem que dar para a gente experimentar e conhecer tudo, mas sempre está nesse lugar. E eu acho que é o costume, né? Igual você falou. Como perdeu o hábito de fazer uma berinjela, um pimentão, alguma coisa que é um pouco mais cara e diferente, acaba jogando fora, mas porque não está mais no costume, né? Na cultura alimentar, né? Exato. Por isso que eu acredito na educação, né? Para a gente pegar essa mãe e ensinar ela a fazer essa preparação, muito semelhante ao que está na escola, ou de uma forma com que essa criança consuma, ela não vai precisar jogar fora, porque às vezes também ela não tem como consumir tudo, né? Ela vai ter que apresentar isso para a criança de uma outra forma. Eu acho que trocar a técnica de preparo já vai ser o suficiente para aumentar esse processo de aceitação alimentar, que a gente sabe que tem vários vieses aí, tem umas diferenças, mas é importante, sim.
eu ficava assustada com a quantidade de açúcar, chocolate. Eu fiquei assustada com chocolate e biscoito. Mas uns biscoitos assim que a gente nunca viu, que você só vê naquele supermercado bem elitizado, com sabores assim bem diferenciados, e que as crianças nem gostaram, mas elas receberam. Né? E foi No começo doação, da né? pandemia, Então, a gente fez uma ação que a gente ganhou da Nave, com a Letícia Oliveira, que promoveu a ação, e a gente foi doar lá no Grajaú, numa ocupação. E eu guardei uns chocolates para mim, porque era só chocolate importado, eram sabores que você nunca tinha visto. Ele falou, não, uns 4 eu vou guardar para mim, porque era muito diferente. é isso aí, né? Então, é o acesso, né? Então, a gente está falando de acesso. E quando a gente fala em educação, a educação é um ambiente que deveria abrir o acesso a uma série de coisas, né? E quando a gente oferece comida diferenciada na educação básica, e você reclamou aí como educador, né, que a gente quer ver mais hortaliça, e às vezes na merenda escolar tem algumas coisas diferentes, é até uma forma de garantir o acesso, né? A nossa parte, como educador dentro daquele ambiente, a gente faz. Mas a criança conseguir manter aquilo ao longo da vida, às vezes ela não vai conseguir o acesso lá fora daquele ambiente, né? Então, eu acho que a alimentação faz muito parte desse processo de formação de paladar, de formação de construção social, de ver que esse chocolate existe, né? Que esse chocolate existe. Ou no outro processo de revolta, né? Que eu como que eu nunca vi isso? Ter acesso a isso, né? Como eu nunca vi isso na vida, né? Então a gente tem 2 processos importantes. Edmara, o Brasil voltou para o mapa da fome. Você, como nutricionista, o que enxerga disso? Como você se vê nisso? Olha, eu acho que o Brasil nunca saiu do mapa da fome, né? Se a gente pensar em periferia, e quando a gente pensar em nutrição, em oferta de nutrientes, nós sempre estivemos nesse mundo, né, de baixa oferta alimentar, de baixo consumo alimentar. Não é? Há 12 anos, quando eu estudei, que a gente falava muito de políticas públicas, de desenho de alimentação saudável, e a gente vê que a periferia sempre teve uma baixa oferta de nutriente, uma fome de nutriente muito grande. Esse momento pandêmico evidenciou, na verdade, eu acho que a pandemia trouxe 2 coisas importantes. Trouxe a mídia muito forte, né? Então, a gente conseguiu mostrar isso de uma forma muito mais clara, em canais diferentes, porque até então os canais que nós tínhamos mascaravam. Então, eu acho que isso ficou muito mais aberto, a gente ganhou um acesso maior dessa informação. Quando a gente pega um mapa de pandemia, né? Pandemia de fome, pandemia de obesidade, pandemia de doenças crônicas, o mundo sempre teve. Agravou. Se a gente pensar que nós somos um país em desenvolvimento há muitos anos, né? Já dizia Elza Soares, né? Planeta Fome, né? Planeta Fome. E quando a gente pensa nas principais doenças crônicas aí que são pandêmicas, obesidade, desnutrição, a gente pega doenças cardiovasculares, né, hipertensão, principalmente, diabetes, excesso de açúcar. Então, se a gente pensar que a nossa alimentação sempre foi deficiente, nesses últimos tempos de pandemia, o consumo excessivo de doação de açucarados ou o acesso a esse alimento ultraprocessado, que o custo é menor, a curto prazo a gente vai continuar aumentando nossa linha de diabetes, de obesidade. A gente vai continuar aumentando o acesso dessa subnutrição que o país sempre existiu. A fome, ela acho que obriga a gente a pensar formas diferentes de garantir o acesso da população a alimentos básicos. Não é? A você ir numa feira e ver o quanto o feirante desperdiça de alimento e aquela população, ela tem vergonha de ir lá pegar. Ela não está acostumada a fazer isso. Por que o feirante não separa? A gente pega a doação. Quanto supermercado, quanto hortifruti, nesse momento de pandemia, eu observei, vendendo mais barato aquele alimento que estava estragado, mas ele não doa. Né? Ele vendia R$1 o tomate estragado, a alface estragado, mas ele não doava. Então, acho que essa cultura de educação alimentar no país, ela é muito falha.
E então a gente não precisava estar numa linha de fome tão grande como a gente está hoje, porque a gente tem alimento aqui, né? Mas a gente não tem essa cultura de politizar a população, de informar a população, o acesso a uma feira existe, mas o custo às vezes é alto. Horta, né, o quanto de espaço a gente tem deficiente na periferia para a construção de uma horta, por exemplo. Me veio muito forte essa questão do... Quando a gente era criança, um pouquinho mais velho, tinha muito pouca comida. Tipo, você vê as crianças realmente com essa questão de não comer tanto, mas, ao mesmo tempo, tinha fruta na rua, tinha mais coisas. Então, talvez não comia tanto, mas quando comia era uma coisa com mais nutrição. Eu vejo muito forte, principalmente quando a gente está mais para dentro do bairro mesmo, acontece que daí a mãe e o pai acabam para sustentar o filho trabalhando longe, então está muito longe, e enche o filho de bolachinha e salgadinho desses mais genéricos, que, ao mesmo tempo, é uma coisa que o pai não teve, porque na minha geração... A gente não comia essas coisas porque não tinha para vender, era muito caro, era muito difícil o acesso. E hoje em dia, tipo, tem, mas aí você falou a palavra para mim, foi muito forte. A gente sofre a carência da nutrição. Talvez você até come alguma coisa, você enche a pança, mas não se nutre, né? Me veio muito isso. Essa transição é uma transição importante no Brasil, né? Eu falo, foi importante para o crescimento, a população cresceu, precisamos do processo de industrialização. Né? Então, essa empresa veio para dar emprego, para gerar renda para a população, mas, por outro lado, o acesso ao alimento ultraprocessado fez com que o serviço food service, né? Então, aquela alimentação rápida, a mulher sai para trabalhar, a criança... Então, tudo que é mais prático, é claro, que a gente acaba tendo acesso com mais facilidade. E a gente está realmente nesse mundo de praticidade. Mas a gente também tem um movimento importante, que é o movimento Comida de Verdade, que a gente tem aí um monte de chefe encabeçando, o movimento Slow Food, que acho que é a gente resgatar essa cultura de voltar a cozinhar, de voltar... Só que, mesmo que eu resgate essa cultura, o custo ainda é muito alto. Eu falo muito que, na periferia, a gente não tem estrutura, não tem espaço físico para fazer uma horta, por exemplo. Vai fazer uma horta suspensa, vai fazer uma horta no telhado. É lindo, mas será que vai garantir acesso à alimentação de qualidade para um mínimo de famílias? Será que existe algum programa sério que realmente queira implantar? Porque é possível existe. Num teto, num telhado, mas a gente tem... é um dinheiro, é um orçamento, e manter, que eu acho que é o mais... Né, as políticas, às vezes, até são implantadas, mas se socateia não manter isso... Nós temos aí uma série de plantas alimentícias não convencionais, as punks, que estão na rua, mas a população não conhece, não sabe preparar, não tem o hábito de consumir. A gente precisa aumentar esse acesso, aumentar essa educação. Às vezes, nem dá tanto trabalho para manter. Não é? Mas a pessoa não sabe aonde está. Essa popularização de alimentação, eu acho que ainda é muito falha. É um passo que não é de formiguinha. Graças a Deus, eu falo que, junto com a pandemia, trouxe a tecnologia. A gente tem uma série de pessoas que fazem uma série de serviços muito legal na mídia, na internet, mas a gente ainda tem a população muito carente desse tipo de informação. A população não está acostumada a consumir alimentação se não for por doença ou por emagrecimento. Então, eu acho que essa cultura também é algo que, quando a gente pensa em fome, a gente precisa fomentar mais isso, né? Fome de nutrientes, né? Não é só que a população está com fome que precisa comer só arroz e feijão. Arroz e feijão é um nutriente importante, é inclusive uma refeição mais completa que a gente tem no país. Mas eu preciso dos outros nutrientes também, né? Então... Edmara, agora há pouco você falou de doação, né? de mercados, né? Que a gente não vê a galera doando, né? Eu ouvi dizer, não sei se é verdade, que há uma burocratização nesse processo, né? Que uma empresa ela não consegue doar o que sobra, porque pode ser que esse alimento possa causar algum problema para quem come, se ele já estiver fora do prazo. Como que funciona isso? Eu falo muito para os meus alunos, duas coisas, né? A gente precisa garantir segurança alimentar. Então, essa é a primeira coisa. O que é segurança? O que é um alimento seguro? É um alimento livre de micro-organismos que possa contaminar. Imagina uma criança receber um alimento, um idoso receber um alimento.
E as empresas, a gente tem alguns processos que são importantes. A gente tem uma cultura no Brasil de resto, que é diferente quando eu falo de sobra limpa e de quando eu falo de resto. Se eu mantenho uma sobra em temperatura adequada, num restaurante, por exemplo, terminei, vi que eu preparei muito e que eu resfrio isso adequadamente, a gente tem uma cultura de doação. O problema é que as pessoas querem doar o que está na panela, o que esfriou, o que não tem controle de qualidade. Eu vou doar aquilo para uma pessoa, vai passar mal, que é uma coisa. Quando a gente pensa em produtos com validades vencidas, a gente tem uma questão, uma cultura de venda muito forte. Se o alimento vai vencer em 7 dias, eu preciso esperar o último dia para doar? Mas a gente tem a questão da cultura de venda. Eu preciso do lucro. Então, eu vendo ele mais barato até o limite. E aí, depois, eu dou. Nós recebemos... Eu acompanhei doações em algumas instituições. Recebi muita coisa vencida. A gente recebe coisa vencida. E eu falo muito assim, como educadora em saúde, que a pessoa que é responsável, ela fica muito feliz que recebeu a doação. E aí eu falo assim, gente, está vencido, tem risco nutricional, tem micro-organismo. Mas você fica colocando um monte de empecilho para fazer a doação, nós recebemos. Então, essa cultura também, que tem a ver com o que o Vitor falou da escassez, eu não tive na minha infância, e agora eu estou na frente de uma organização que eu recebo, e eu posso doar. Não posso. A gente precisa garantir segurança alimentar. E segurança alimentar é nutriente e micro-organismo. Nós temos legislação que permite doação. É só seguir. É só ter o interesse verdadeiro das empresas, né? Exato. Então, esse papo aqui é muito curto. Eu vou reclamar com o nosso diretor, porque não dá. Eu queria falar com você sobre alimentação indígena, porque a gente vai fazer um trabalho com 2 aldeias e a gente já aprendeu algumas coisas. Por exemplo, tem alimentações que, da cultura deles, não faz bem. Então, não adianta eu querer doar o que eu quiser. E queria falar também dessa coisa, continuar esse assunto que você fala. Quando você fala, me lembra muito isso. Quem está doando, na verdade, está querendo se livrar de um problema. Né? Não pensa assim, vou doar, então, quando esse alimento faltar 15 dias, vou me organizar para isso. Espero o último dia, né? Claro que tem gente que faz de boa vontade, estou só pensando nas grandes empresas e nisso. Também, como que as maiores doações vêm das pessoas mais pobres, as grandes empresas proporcionalmente doam muito menos, e os ricos também. Né? Você falou do nosso entorno. Mas não vai dar, né? Porque o diretor já está ali. Aí eu queria, então, não sei se a Vanessa quer perguntar mais alguma coisa, eu vou dar a palavra para ela se despedir, mas eu queria que, antes da gente se despedir, você falasse um pouquinho mais dos seus projetos, como é que é essa Nutri a Vida. A gente sabe que você faz um trabalho muito legal aí com algumas ONGs, também com essa coisa de meio psicologia, que eu acho que é que a gente falou lá da psicologia humanitária, que é um meio psicologia, mas daí você junta com a alimentação. Formação neurolinguística. Que eu não sei, você estava falando em off que não usa isso tanto, mas que a gente percebe na conversa que é muito legal e ajuda. E daí falar um pouquinho disso, e eu me despeço, e se a Vanessa quiser falar alguma coisa de final. Edmar, eu quero que você fale também um pouquinho do programa Colaboramos, que é bem bacana, que eu acho que é uma potência feminina que a gente está espalhando, né? Que você está espalhando, ajudando a espalhar nesse São Paulo, nesse Brasil, enfim. Eu falo que eu gosto de um monte de coisa, né? Comecei a estudar, como eu falei, programação neurolinguística como ferramenta de autoconhecimento. Isso me trouxe uma série de esclarecimento. Na verdade, eu comecei a perceber a vida de uma forma diferente, porque você começa a comparar, você começa a perceber com um olhar diferente, que eu acho que isso é importante, que é um foco. Quando você linka dessa questão da alimentação, de você ser mais assertiva, de você ser menos violenta na alimentação, porque a alimentação é algo que é intrínseco. Tem a ver quando você falou do indígena que não vai comer, do africano, né? A gente sabe que a gente teve uma alimentação muito restrita ou uma alimentação muito mascarada. Então, tudo isso envolve essa questão do autoconhecimento. Então, o quanto você percebe, o quanto fez falta uma série de informações, que hoje, para mim, é muito legal. E a formação
buscar o autoconhecimento me trouxe muito essa questão de resgate ancestral, que para mim é importante. O programa Colaboramos nasceu na pandemia por conta desse resgate, que eu comecei a me envolver mais com as questões raciais, que até então eu não fazia parte, porque eu achava que eu não pertencia muito a esse mundo. Então, eu conheci o programa, estou mentora, que é um programa muito legal para a carreira, tanto para o povo que quer preto, que quer fazer transição de carreira, ou principalmente aquele que está formado e que não consegue ingressar no mercado de trabalho. Né? Então, sou suspeita, tenho uma paixão pela Sônia Alessi, que é ela que está aí à frente desse projeto e quem me apresentou. E eu acho que, como professora da educação técnica, eu apresento e incentivo eles a entrarem no programa, porque é um programa que traz um autoconhecimento. Né? Lá eu fiz um exercício de espelho, que, para você resgatar essa sua ancestralidade, essa sua força, foi importante. E eu falo muito para os meus alunos, vocês precisam saber quem você está no mundo hoje, quem você está como indivíduo, para você conseguir se apresentar ao mundo e conseguir, sim, aquela carreira que você almeja. Como técnico em nutrição, como nutricionista, eu gostaria, sim. Né? Eu falo sempre que eu planto o papel de professora do curso técnico em nutrição lá da ETEC Irmã Agostina. Mas é claro que, se você não for para o mercado de trabalho como nutricionista, você vai mudar, você vai promover a sua saúde, a sua mudança interna, o seu conhecimento e perceber o quanto a alimentação é ferramenta, sim, de transformação social. E eu falo para os meus alunos, vocês têm obrigação de fazer isso na sua casa, na sua comunidade, na igreja que você frequenta, no meio que você está inserido. É obrigação como profissional técnico em nutrição. E eu acho que isso faz parte da minha vida. E eu continuo, né? A proposta da empresa é trabalhar. O Vitor me conhece por conta de organizações que eu participo de alguns projetos. E eu acho que eu, como moradora da periferia, por que não trazer as informações para cá? Lá? E eu acho que o Capão é um lugar muito carente de organização social forte nessa área. A gente tem muitas, e eu sinto muita falta dessa articulação. Não é? Eu estive na Paraisópolis e, assim, lá tem muitas, e elas pertencem ao mundo, né? Está todo mundo inserido no mesmo local. E aqui a gente vê uma dispersão muito grande em relação a isso. Em todos os ramos de ONG, de coisa assim. A gente áreas, vamos se unir, gente. A gente precisa mesmo. Eu acho que eu gosto, e eu acho que a Nutriavida está aí para isso. Né? Eu falo que eu gosto de cuidar de quem cuida, e eu acho que o educador é esse profissional. Só que, se ele conhece, ele cuida dele mesmo, ele consegue multiplicar isso de uma forma muito mais assertiva. Né? E gratidão. Fala suas redes sociais. Edmara Roque, nutricionista. Então, é o mesmo que está lá no Insta, no Face. Só procurar. Obrigada, Edmara gente. Roque, nutricionista, ou Nutri a Vida. Gente, muito obrigado. Muito obrigado. E até a próxima aí.